E aí, fera, tudo certinho? Ó, vídeo de revisão na área. Cara, antes de começar esse vídeo, eu quero ter uma conversinha com vocês bem breve, certo? Pra gente começar logo o vídeo. Não adianta não, escuta isso aí que eu vou ter que falar que é importante. Cara, a gente começou o ciclo de dinâmica agora. Esse ciclo ele é importantíssimo, ele vai cair demais. Eu notei que eu faço sempre esse vídeo depois que eu termino as 3 aulas na turma, certo? Na turma de segunda, na turma de quinta e na turma de sexta. E eu notei que depois dessas aulas e depois de eu finalizar essas monitorias, eu notei que muito aluno ficou com algumas dificuldades em alguns conceitos. Que eu notei que esses conceitos, eles são ditos em sala, mas eles ficam vagos, porque eu preciso formalizar e fundamentalizar ainda mais esses conceitos, com o que ainda vem de dinâmica. Essa é a primeira parte. Então, cara, se tu pegou as questões e não conseguiu fazer, não se preocupe, isso é normal. Tu viu uma parte, o início, a gente riscou praticamente a superfície da dinâmica, a gente ainda vai avançar demais. Então, cara, tenha paciência, certo? Tenha paciência que a gente vai chegar lá. Eu quero rever tudo que eu vi em sala e no meio desse vídeo eu vou resolver algumas questões, certo? Vou resolver algumas questões que eu passei para vocês resolverem em casa para vocês verem que não tem mistério. É que a gente precisa fundamentalizar ainda mais os conceitos, certo? Eu vou começar já a aula, se tu tá assistindo isso antes da tua segunda aula de dinâmica, eu já vou começar a aula fazendo mais questões ainda para fortalecer tudo o que foi dito, certo? Então vamos lá para o vídeo. Ele vai ter várias seçãozinhas, certo? Então, ó, só para a gente relembrar, eu falei dinâmica, para a gente estudar dinâmica a gente tem que estudar o que é força, certo? Força é algo abstrato, mas força é algo que é fácil de definir. Força é aquilo que vai alterar o movimento de um corpo. Um corpo está parado, eu executo uma força para ele sair do canto. Um corpo está em movimento, eu tenho que executar uma força para parar esse corpo. Então a função de qualquer força é alterar o movimento, certo? Existem dois tipos básicos de força, que é a força de campo, ó, aqui em cima, fera, força de campo e a força de contato, força de contato. Professor, qual é a diferença entre as duas? A força de campo é aquela força que existe sem existir contato. Um exemplo muito claro isso são dois ímãs. Quando tu aproxima dois ímãs, tu vê que eles estão ou se atraindo ou se repulsando sem ter contato. Então essa força de campo aí é justamente essa força que não precisa ter contato. O maior exemplo dela que a gente vai estudar, a gente estudou essa semana todinha, estudou e vai estudar nesse vídeo hoje é a força peso, certo? A força peso é uma força de campo, é a força gravitacional, é a força que a Terra sempre puxa os corpos para baixo, certo? Beleza, e força de contato é aquela força que de fato precisa existir um toque entre as superfícies, certo? A superfície de um corpo e a superfície de outro corpo que está executando uma força e por aí vai, certo? Beleza, fera? Massa. Aí eu já quero partir para essa segunda parte aqui dessa explicação, que é onde a gente pensa que em um corpo pode existir várias forças atuando, certo? Se existem várias forças atuando no corpo, lembra que eu disse em sala, tu pode transformar todas essas forças em uma única força. E essa única força, ela recebe o nome de força resultante. Então, cara, lembra comigo, a primeira forma de se calcular a força resultante sobre um corpo, lembrando que a força resultante é o resultado de todas as forças que atuam no corpo, a primeira forma de se calcular a força resultante é pela soma vetorial, beleza? Soma vetorial é a primeira forma de se calcular a força resultante atuante num corpo, certo? Um exemplo disso, fera, só para a gente fixar, é um bloco. Esse bloco eu tenho uma força de 20 newtons e eu tenho outra força de 30 newtons. A força resultante é a soma vetorial, certo? Como as duas forças são concorrentes, uma atrapalha a outra, então a força resultante vai ser a maior menos a menor. Então 30 menos 20, a força resultante vai ser exatamente 10 newtons. E como é força, ela precisa de um sentido, e esse sentido é no sentido da maior. Então a força resultante, ó, seria mais ou menos isso, o mesmo bloco, e aí ó, a força resultante de 10 newtons, apontando no sentido da maior, que é 30, certo? Lembrando que todas as forças vão ter unidades em newton, certo? Só para lembrar disso. Beleza. Se em um corpo eu tenho duas forças atuando dessa maneira aqui, ó, uma de, sei lá, vou botar aqui para ser um triângulo pitagórico, certo? Uma de 30 e uma de 40 newtons, certo? Uma de 40 newtons. Como o ângulo entre as forças é de 90 graus, então para eu somar elas eu tenho que somar através do teorema de Pitágoras, certo? Executando o teorema de Pitágoras, eu vou achar que a força vale 50. E ela aponta para onde? Ela aponta justamente nesse sentido daqui, certo? Lembrando aquele bizuzinho que eu dei em sala, né? Ó, 40 e 30, ó, 30 e 40. Para eu achar a força resultante, é aquilo que liga o início até o fim.
beleza? Essa aqui é a força resultante, é o vetor que liga o início até o fim. Beleza? Essa parte eu vou andar um pouco mais rápido, até porque ela é uma parte que eu noto que os alunos, eles matam isso na hora, certo? Nesse exemplo aqui de cima, cara, eu só botei ele pra gente lembrar uma coisinha. Essa força aqui, ó, que eu tô sublinhando ela, esse vetor de 10 newtons, é uma força oblíqua, certo? É uma força oblíqua, ela não é nem vertical nem horizontal. Perfeito, fera. Aí eu quero só que tu lembre uma coisa comigo. Se tu pega uma força oblíqua na questão, tu nunca vai poder trabalhar com ela dessa forma, certo? Tu vai ter que decompor. Tu vai ter que decompor ela para sua componente horizontal, certo? Desculpa, horizontal, que eu vou chamar de F de X, e eu vou transformar essa mesma força também na sua componente vertical, que é Fy, certo? E aí lembra que quando eu faço a decomposição, a força original, a que gerou as duas forças, ela desaparece, certo? E lembra que para eu calcular f de y, é só pegar a original e multiplicar pelo seno do ângulo que aparece aqui, beleza? Seno de 37. Seno de 37, beleza. E se eu quiser calcular f de x, lembra que f de x é a original vezes o cosseno do ângulo que aparece ali, que é 37. Beleza, fera? Lembrando, se ele der esse ângulo aqui de 37, a de cima, que é a vertical, fica sendo seno, e a de baixo, que é a horizontal, fica sendo cosseno, certo? Se ele desse este ângulo daqui, certo? Digamos que esse ângulo aqui valesse 53 graus, certo? 53 graus. Lembrando, se ele desse esse ângulo aqui de 53 graus, mudaria. F de y passaria a ser cosseno F, cosseno, certo? Cosseno de 53, certo? E f de x passaria a ser o original vezes o seno, beleza? Como assim, professor? Ó, se ele der esse ângulo daqui, o de baixo, f fica cosseno e fy fica seno seno, certo? Esse ângulo aqui de baixo, f de x fica sendo cosseno e f de y fica sendo seno. Se ele der esse ângulo aqui de cima, f de y que fica sendo cosseno e f de x que fica sendo seno, certo? Preste atenção nisso, fera. Não se perde aí não, certo? Só uma malíciazinha matemática que eu tô querendo te mostrar. Beleza, fera? Até aí tudo bem. Essa parte é básica, essa parte é inicial. Então, ó, vamos dar sequência ao vídeo, certo? Vamos lá. Fera, ó, dando continuidade ao vídeo, eu quero falar agora da primeira lei de Newton. A primeira lei de Newton, eu acho que todo mundo já tá manjado de saber que é aquela paradinha de todo o corpo tende a continuar a fazer o movimento que estava fazendo antes de qualquer perturbação. Quando eu termino de falar essa frase, muitos alunos olham com cara estranha para mim. Mas é basicamente o seguinte, vê. Imagina que esse ônibus aqui está parado, ó. Primeira situação, o ônibus está parado. Então, as pessoas amarela e laranja que estão dentro do ônibus estão parados. Quando o ônibus acelera para frente, por tendência, essas pessoas tendem a ficar parado. Por tendência, elas vão ficar paradas, porque ela era o que elas estavam fazendo antes da perturbação, que foi a aceleração do ônibus, certo? Então, elas são jogadas para trás. Por que elas são jogadas para trás? Porque elas são jogadas para fazer aquilo que estava fazendo antes, que era ficar parado. Por isso que elas vão para trás. Beleza? Segunda situação daqui, ó, daqui de baixo, em que o ônibus está andando para frente, certo? Ele está acelerando para frente e tem o cara laranja e o cara amarelo, eles estão andando junto do ônibus. Quando o ônibus freia, ou seja, ele executa uma perturbação aqui nesse sentido para trás, porque ele está freando, então é uma força contrária ao movimento, então eles são jogados para onde? Para frente, porque eles tendem a continuar a fazer aquilo que estavam fazendo, certo? Cara, eu gosto muito da primeira lei de Newton, de falar que quando a gente fala da primeira lei de Newton, a gente fala muito em inércia, e muita gente não sabe nem o que é inércia. Inércia, cara, é basicamente o seguinte, eu gosto de explicar inércia falando que inércia é a mesma coisa que massa. Professor, como assim? Cara, imagina uma bola rolando, descendo uma ladeira. Essa bola tem muita massa, então ela desce a ladeira com a velocidade, ela vai ganhando velocidade. Se tu quiser parar ela, tu vai ter que vencer uma inércia tão grande dela. Professor, peraí, o que é inércia? Inércia é justamente isso, esse movimento muito massivo que ela está fazendo. Se tu for tentar parar isso, tu vai ser esmagado por essa bola, porque a inércia da bola é muito grande. Então, para tu romper essa inércia, para tu parar com essa inércia, que é esse movimento bruxo que ela está fazendo, tu vai gastar uma força imensa. De forma análoga, imagina que tem uma bola bem pequenininha agora descendo a ladeira.
A inércia dessa bolinha é muito pequena, porque a inércia dela é a massa em movimento, é aquela coisa muito leve. Então tu vai conseguir parar apenas colocando o pé nessa bola. Então a primeira lei de Newton fala muito de inércia, fala muito desse movimento massivo ou desse não movimento massivo, entendeu? Então pensa em inércia como sendo aquela massa se movimentando. Se é uma massa muito grande, é uma inércia muito grande. Se é uma massa muito pequena, é uma inércia muito pequena. Aí eu gosto de botar uma questão no material que eu vou até discutir agora ela com vocês, certo? Ó, a questão que eu vou discutir com vocês é a segunda questão do vamos começar, certo? É a segunda questão do vamos começar. É uma questão que ele dá presa num teto uma bolinha, certo? Tem um fio, a bolinha e tem outro fio, certo? Aí ele vai pegar, vou mudar de cor aqui para não ficar tão monocolor, ó. Ele vai pegar nesse fio aqui de baixo, certo? Tem duas afirmativas, a primeira e a segunda, certo? Eu só vou olhar para a primeira, até porque a questão ela só quer que a gente discuta a primeira afirmativa, certo? A primeira afirmativa fala o seguinte: ele fala que ele pega esse fio aqui que eu risquei agora em azul e puxa para baixo. Só que ele puxa para baixo e esse fio se parte. Aí ele pergunta: por que isso aconteceu? Por que isso aconteceu? Por que o fio se parte quando eu puxar para baixo? A lógica seria quando eu puxasse para baixo com essa força F, esse fio aqui de cima partisse e a bola viesse junto, certo? Por que a bola não vem junto? Aí é que tá, por conta da inércia. Porque pensa comigo, fera, se essa bola for muito massiva, eu puxar com muita força e muito rápido. Se eu puxar muita força e muito rápido, a bola tem uma inércia que eu não vou conseguir vencer essa inércia. Eu não vou conseguir tirar a bola do canto. Porque eu puxei tão rápido que a inércia desse fio aqui foi partida, certo? A inércia, assim, eu tô falando em algo figurativo. A massa desse fio foi partida e a inércia do fio é muito menor do que a inércia da bola, por exemplo. Porque a bola ela tem uma massa maior, ela tem um corpo maior. Então ela tem para colocar ela em movimento é mais trabalhoso do que para colocar o fio em movimento. Então é uma questão que dá pra gente discutir muitos conceitos de física. Então, cara, puxei muito rápido esse fio, o fio se parte, porque a inércia do fio, perceba, eu tô falando isso aqui colocando entre aspas, vocês não estão vendo, mas eu tô partindo esse fio e a inércia do fio é muito mais fácil de ser movida, de ser rompida, de ser tirada do canto do que a inércia da bola. Então a explicação toda é a inércia. Outra coisa que a gente pode visualizar também, fera, é o seguinte. Imagina, ó, aqui em cima, nesse canto aqui, ó, no canto superior esquerdo, aqui, ó. Eu vou desenhar uma mesinha, certo? E aí tem um pano nessa mesinha. E em cima da mesinha, eu vou colocar em cima do pano um vaso. Você já viram aqueles mágicos puxa o pano com muita força, e o vaso nem sai do canto. Por que isso acontece? Porque eu consegui vencer a inércia do pano, mas o pano, quando eu puxei, ele não conseguiu vencer a inércia do vaso. Entendeu? Então, é basicamente isso. Eu faço uma força tão rápido que não dá tempo de a inércia do vaso ser rompida, ser mexida. Então, o vaso, ele continua a fazer o movimento que ele estava fazendo antes. Então, é basicamente a primeira lei de Newton sendo atuada. É essa inércia. São situações fáceis e situações difíceis de se ver. Por isso que eu gosto da questão da bolinha, para a gente discutir isso, certo? Beleza, fera? Se tu acha que eu falei alguma coisa que tu não entendeu, dá uma pausa. Poxa, fala comigo, manda um WhatsApp, certo? Eu quero muito que vocês tenham um contato comigo para a gente poder melhorar também alguns princípios que a gente fala, ok? Beleza, fera. E agora, ó, pra gente finalizar essa segunda etapa do vídeo, eu quero falar deste cara daqui, ó. Equilíbrio. Que isso é muito importante. Muito, muito, muito importante. Eu falei em sala várias vezes. Vocês anotaram as observações que eu disse, mas eu quero só reforçar uma coisinha. Existem dois tipos de equilíbrio. O equilíbrio estático e o equilíbrio dinâmico. O equilíbrio estático é quando o corpo está de fato parado, certo? Em relação a um referencial que a gente adota como solo. Beleza? O corpo está lá parado. E o equilíbrio dinâmico é quando o corpo ele não está parado, mas ele está com velocidade constante, certo? Esses dois tipos de equilíbrio, eles exigem uma coisa única, que é que a aceleração do corpo seja igual a zero, beleza? Então, ó, acompanha comigo. Equilíbrio estático, parado. Equilíbrio dinâmico, velocidade constante. Ambos precisam que a velocidade, ambos precisam que a aceleração seja igual a zero. E para a aceleração ser igual a zero, a força resultante tem que ser igual a zero. Beleza? Então, para os dois casos, tanto equilíbrio estático como equilíbrio dinâmico, a aceleração é igual a zero e a força resultante é igual a zero, beleza? Para essa aceleração ser igual a zero e a força resultante ser igual a zero, existem duas situações que eu quero que tu mentalize. São essas duas situações que para acontecer os dois tipos de equilíbrio elas têm que existir. Quais são as duas situações? Ou uma ou outra, certo? Ou
No corpo não tem nenhuma força atuando, porque se a força que atua sobre o corpo é zero, ele não provoca nenhuma movimentação, nenhuma modificação no movimento. Então a aceleração é zero. Então, para a força resultante ser zero e a aceleração ser zero, a primeira situação é que não exista nenhuma força atuando no corpo, certo? Esse primeiro caso ele é quase impossível de acontecer, certo? Mas o segundo caso, que é o mais importante, é que todas as forças que atuem no corpo, elas se anulem. Então, cara, vamos recapitular. Dois tipos de equilíbrio, o estático e o dinâmico. Para que os dois aconteçam independente do tipo deles, a aceleração tem que ser igual a zero. Para a aceleração ser igual a zero, a força resultante tem que ser igual a zero. E para esses dois caras ser zero, força resultante e aceleração, tem duas situações. Ou não tem nenhuma força atuando no corpo, ou então, se eu olhar para o corpo, todas as forças se anulam. Essa segunda situação que eu disse a tu, ela é exatamente o que mais acontece. Por exemplo, olha para esse bloco daqui. Para esse bloco estar em equilíbrio, ou não tem nenhuma força, o bloco A. Para que esse bloco esteja em equilíbrio, ou estático ou dinâmico, tanto faz, a aceleração tem que ser igual a zero. Para a aceleração ser igual a zero, a força resultante tem que ser igual a zero. Para a força resultante ser igual a zero, ou não tem nenhuma força atuando nele, ou então, cara, presta atenção, ou então todas as forças se anulam. Por exemplo, eu tenho uma força de 10 aqui, eu tenho uma força de Y aqui, eu tenho uma força de 20 aqui, e eu tenho outra força de 10 aqui. Me responde, fera, esse corpo está em equilíbrio? De cara eu já sei que não está. Por que, professor, não está? Porque para estar em equilíbrio todas as forças têm que se anular. Tudo que aponta para cima tem que ser igual a tudo que aponta para baixo. Tudo que aponta para a direita tem que ser igual a tudo que aponta para a esquerda. Cara, 10 é igual a 20? Não, então já não está em equilíbrio. Então eu vou equilibrar assim, ó, colocando outra força de 10 aqui. Agora está em equilíbrio verticalmente, sim. Para que ele esteja em equilíbrio de fato, 10 newtons tem que ser igual a y. Logo, y tem que ser igual a 10 newtons. Então ele vai estar em equilíbrio quando todas as forças se anularem. Todas as forças verticais se anularem com todas as forças horizontais. Ficou claro, fera? Isso aí tem que estar claro na tua cabeça. Por exemplo, eu tenho um bloco, esse bloco aqui, todo mundo já viu força-peso comigo, mas eu vou revisar nesse vídeo. Mas a gente sabe que para baixo sempre vai existir a força-peso, certo? Imagina que esse bloco está amarrado no teto, do mesmo estilo da bolinha lá. Para que esse bloco esteja em equilíbrio, as forças que puxam para baixo, que é o peso, tem que ser igual às forças que puxam para cima, que seria a força no fio, certo? Que a gente não viu ainda, mas eu vou chamar de F fio, beleza? Força no fio. Então, para que ele esteja em equilíbrio, a força no fio tem que ser igual à força peso. Ficou claro isso? Tem que estar claro isso. Beleza, fera? E eu vou falar uma coisa importante que eu falei em sala e eu quero que tu absorva isso e traga para tu como uma verdade que tu não pode esquecer, certo? Teve dúvida? Fala comigo, óbvio. Cara, se eu quiser subir, levantar um corpo, ou então descer um corpo com velocidade constante, qual é a força que eu tenho que fazer? A força que eu tenho que fazer é a força-peso. Morreu. Mas, professor, ele vai subir com velocidade X. Ele vai subir com velocidade agora 2x. A força é a mesma, é diferente. Cara, não importa. Eu quero subir o corpo com velocidade constante, então a força que eu tenho que fazer é exatamente a força-peso do corpo. Eu tenho que levantar o peso dele de forma constante. Então a força que eu vou fazer com o braço puxando para cima é exatamente o peso dele puxando para baixo, para que ele suba com velocidade constante. Beleza? Fica um pouco confuso o que eu vou falar agora, mas eu quero que tu entenda. Se eu quero deixar o corpo parado, flutuando e eu segurando com o meu braço, a força que eu tenho que fazer é a força-peso, certo? Se eu quero levantar o corpo com velocidade constante, a força que eu tenho que fazer também é a força-peso. Mas, professor, para ele ficar parado e para ele ficar com velocidade constante, é a mesma força? É. Por isso que existem dois tipos de equilíbrio e eles são iguais: o equilíbrio estático e o equilíbrio dinâmico. Ficou claro, fera, isso? Tem que estar claro na tua cabeça, certo? Eu quero subir alguma coisa com velocidade constante, a força que eu faço é igual à força que o corpo, a força-peso do corpo. Beleza, fera? Isso é importante demais, demais, demais. Certo? Se não ficou claro na tua cabeça, conversa comigo, certo? Conversa comigo, vem na monitoria para te ajudar. Beleza? Ó, vamos dar continuidade ao vídeo. Vamos lá. Fera, dando continuidade ao vídeo aqui, ó, vê. Seguinte, a gente vai chegar agora na segunda lei de Newton, ela é importante demais. Tu lembra que lá no comecinho do vídeo eu disse que a primeira forma que eu tinha de calcular a força resultante era somando vetorialmente as forças? Agora eu apresento a vocês uma segunda forma de se calcular a força resultante sobre um corpo, certo? Lembrando, fera, a força resultante é o resultado de todas as forças que atuam no corpo, certo? O difícil das questões de dinâmica é descobrir qual força está atuando de fato no corpo. Isso é que é difícil. Isso é difícil. Descobrir quais são as forças atuando no corpo. Aí tu fala, pô, professor, mas as questões que fez em sala tinha as forças lá já desenhadas. Perfeito, tinha mesmo. Porque a gente tá no início. Porque quando a gente pegar o ritmo, a gente vai olhar para um bloco e não vai ter nenhum vetor lá, não vai ter nada. Mas a gente vai ter que saber quais são as forças que atuam nele.
Esse é o X da questão, isso é que a gente tem que aprender, certo? Então, eu te apresento duas formas de calcular a força resultante. Ou somando vetorialmente todas elas, ou então aplicando a segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Eu gosto muito de mostrar isso aqui, ó, com um estilo de questão que geralmente cai. Vê, eu tenho uma força F1 vale de repente, sei lá, 30 newtons, e eu tenho uma força F2 maior, certo? Maior, e ela vale, ó, F2 vale 80 newtons, beleza? Tranquilo? Massa. Qual seria a força resultante sobre esse bloco? A força resultante é a força que ajuda o movimento menos a força que atrapalha o movimento, beleza? Então a força resultante seria, quem é que ajuda o movimento? A maior, 80, menos a que atrapalha, que é a menor, que é 30. Então a força resultante vai ser igual a 50 newtons. Ó, achei a força resultante, beleza. Mas se eu tivesse dado esse bloco a tu, ó, deu o bloco a tu, do mesmo jeito, eu falo que a massa desse bloco, ela vale 5 kg, certo? E que, olhando para esse bloco, eu calculei que a aceleração dele vale 10 metros por segundo ao quadrado, certo? Não é da gravidade, é 10, inventei agora. E aí, qual é a força resultante? Eu posso calcular a força resultante também por massa vezes a aceleração. Então, a força resultante é igual a massa, que é 5, vezes a aceleração, que é 10. Força resultante é igual a 50 newtons. Aí o aluno fala, eita, professor, eu preferi muito mais esse segundo jeito do que o primeiro jeito. Cara, não seja assim. Por que não seja assim, professor? Porque é o seguinte, dinâmica não é o jeito mais fácil de se fazer, mas é o jeito que a gente tem que entender e aplicar a física corretamente. O segundo jeito foi mais fácil porque a matemática é menor, mas eu não dei nenhuma força atuando nele. No primeiro jeito, pode se parecer mais difícil porque eu dei as forças. Então tu tem dois jeitos de calcular a força resultante, que não é um que é mais fácil do que o outro. É um e o outro se complementa. Professor, como assim um se complementa? É o seguinte, às vezes não, minto, na maioria das questões, ele vai te dar elementos que tu vai ter que combinar esse primeiro jeito de se calcular a força resultante com esse segundo jeito de se calcular a força resultante. Tu vai ter esses dois jeitos para calcular, para poder tu combinar um com o outro e aí entender o que a questão está te pedindo. Para isso, eu quero fazer uma questão, certo? Eu quero fazer uma questão. Vê, aí no vídeo vocês vão ver eu colocando a questão, mas só para eu não ter que pausar o vídeo, botar a questão nova, ó. É bem rapidinho. Aqui, ó. Eu vou botar esta questão daqui, ó. Essa daqui. Questão 3. Beleza? Quero fazer a questão 3. Vamos lá, fazer a questão 3. Ó, vê como é fácil quando a gente entende. Questão 3, inclusive, eu pedi para vocês fazerem em casa, certo? Mas vamos discutir ela e vamos entender. Ó, é o seguinte, ele fala que um trator de 2.000 quilos de massa puxa um arado igual a 80 quilos. Esse 80 quilos é a massa do arado, certo? Beleza. O trator exerce sobre o arado uma força de 200 newtons. Aí ele fala que o conjunto trator e arado desloca-se horizontalmente para a direita, com uma aceleração de 0,05. A força de resistência que o solo exerce no arado tem módulo igual em Newton igual a. Cara, eu já vou fazer essa questão, mas eu quero que tu lembre disso que eu disse em sala. A força resistente ela é sempre contrária ao movimento, certo? Então, ó, vê como fica fácil quando a gente entende. Eu vou desenhar o arado é esse aqui que eu vou chamar de A, certo? Amarrado a ele está o trator, que eu vou chamar de T, certo? Ó, o arado está sendo puxado pelo trator, certo? Aqui o solo, pronto, ele está sendo puxado. Beleza. Vou mudar a cor aqui, só para não ficar monocolor. O trator puxa o arado para frente com uma força de 200 newtons. Quando ele falou aqui na questão uma força resistente é contrária ao movimento. Ele fala que o movimento acontece para a direita, certo? Ó, para a direita. Beleza. Então quer dizer que a força resistente é contrária ao movimento, ela está acontecendo para onde? Para a esquerda. Essa aqui é a força resistente. Perfeito, fera? Massa. Vê se tu concorda comigo, vê. Ó, vê se tu concorda comigo. Tu lembra que eu tenho dois jeitos de calcular a força resultante? Ó, essa FR que eu botei aqui não é a força resultante, eu vou até colocar força RS, certo? Que é força resistente, beleza? Para você não confundir. Não é a força resultante, certo? É uma força resistente, que ela é sempre contrária ao movimento. Beleza. A força resultante é sempre a força que ajuda o movimento menos a força que atrapalha o movimento. Lembra que a gente sempre fazia isso, era a força maior menos a força menor. Beleza, então força resultante aqui vai ser a força que ajuda o movimento, que é 200 newtons,
beleza? Menos a força que atrapalha, que é a força resistente, beleza? Só que eu lembro também que força resultante é massa vezes aceleração. Cara, combinar os dois jeitos de calcular a força resultante é fundamental nas questões. Ó, esse aqui é o primeiro jeito, olha pra cá, Fera, ó, tô circulando aqui. Esse aqui é o primeiro jeito e esse aqui é o segundo jeito, que é pela segunda lei de Newton. Combinar esses dois caras aqui vai salvar em muito as tuas questões, certo? Vai salvar em muito as tuas questões, beleza? Massa. Então, como ele quer justamente a força de resistência, ele quer esse cara daqui. Olha pra cá, ele quer esse cara daqui, certo? Ele quer esse cara daqui. Beleza. Força resultante é igual a isso e força resultante também é igual a isso. Logo, eu posso igualar as duas equações e vai ficar massa vezes aceleração igual a 200, que é a força que ajuda, menos a força resistente, que é a força que atrapalha. Beleza? A gente fez isso em sala várias vezes. Tu nota que a dificuldade é justamente entender esse desenho daqui, cara. Então fazer muitas questões, assistir essa videoaula, conversar comigo é o que vai te ajudar, certo? Tem muita aluna evoluindo comigo nas monitorias, tá com dificuldade, vem-te embora. Beleza. Quanto é a massa, aí muita gente tá errando, porque bota a massa do trator mais a massa do arado. Mas, cara, as forças, elas só atuam no arado, ó, só no arado. Então é só a massa do arado, que é 80 quilos, beleza? A aceleração vale quanto? A aceleração vale meio, beleza? Que é igual a 200 menos a força resistente. Logo, 80 vezes meio vai dar 40, certo? Beleza? Vai dar 40. Esses 200 aqui, ó, esses 200 aqui, eu vou passar para o outro lado subtraindo, menos 200 vai ser igual a menos a força resistente. Logo, a força resistente negativa vai ser igual a menos 160. Posso cortar menos com menos, ó, cortei menos com menos, e aí a força resistente vai dar exatamente 160 newtons. Beleza, fera? Ó, não é difícil, letra B, não é difícil, certo? Não é difícil, mas é chatinho para tu perceber quais são as forças que estão atuando nele, certo? Então, fera, ó, batalha, vai entendendo, vai mandando para mim que tu vai chegar lá, certo? Tu vai chegar lá. Física é difícil, física é chato às vezes, mas, cara, quando tu começa a fazer as questões, vai ficar bem gostoso tu fazer todos os exercícios, certo? Vai ser tranquilo. Beleza, fera? Entendeu até aí? Então, eu só quero lembrar o seguinte. A força resistente ela é sempre contrária ao movimento, certo? Então ela sempre é a força que atrapalha, certo? E só tinha uma força ajudando o movimento, que era a força que o trator puxava o arado, certo? É basicamente isso. Eu vou fazer mais questões para tu entender, certo? Então, ó, vê aí que a continuidade desse vídeo vai ser outra questão, beleza? Que eu vou fazer com vocês. Fera, vê, dando continuidade àquilo que a gente viu lá na primeira situação da segunda lei de Newton, eu quero fazer essas três questõezinhas, certo? Para fixar isso, para fixar. Vamos fixar. Lembra sempre, ó, lógico, nesse vídeo eu ainda não revi peso e normal, mas eu vou começar a considerar que elas existem, certo? Para a gente responder as questões. Elas não vão influenciar, pelo menos tirando a quinta questão, nessa quinta questão aqui, ó, nessa daqui, o peso vai influenciar e eu vou mostrar por quê, certo? Mas essas 5 daqui e essas 6 daqui não vai influenciar, certo? Então, mas vamos considerar que eles existem, beleza? Pra gente já começar a trabalhar. Mas a gente vai rever isso aqui já já, beleza? Vamos olhar para a quinta questão? Cara, entender o que está acontecendo, aplicar corretamente é fundamental, certo? Então, lê a questão com atenção, certo? Para não cair na pegadinha. Quinta questão. Um helicóptero transporta, preso por uma corda, um pacote de massa 100 kg. O helicóptero está subindo com aceleração vertical e para cima, certo? Se ele sobe é para cima, lógico. De 0,5 metros por segundo ao quadrado, beleza? Massa. Aí, ó, me ajuda aí, fera. O que é que ele fala mais sobre? Ele diz que a gravidade vale 10 e ele quer a tração na corda em newtons, que sustenta o peso. Teve um aluno na monitoria que perguntou, professor, o senhor não viu tração ainda e o senhor pediu para a gente fazer essa questão. Eu pedi. Para a gente perceber que o papel da tração é um papel quase que coadjuvante, certo? Ele não é tão importante, ele é só uma ligação, certo? Professor, mas eu tenho que ver isso. Tem, lógico, a gente vai ver bem detalhado, mas desenha para tu entender o que está acontecendo. Ó, eu vou botar o corpo aqui, certo? O corpo está aqui, ó, o corpo esférico, ele está aqui, certo? Ele está amarrado por uma corda no helicóptero. Eu vou desenhar o helicóptero como se fosse uma caixinha aqui, certo? Para não perder muito tempo. Aqui está o helicóptero, beleza? Para baixo eu sei que sempre vai existir o peso do corpo, certo? Peso do corpo, beleza? E esse peso aqui é sempre massa vezes a gravidade. Eu disse a tu, cara, questão de dinâmica, tu vai usar a gravidade só para uma coisa,
para calcular o peso. Tu não vai usar ela mais para nada. Não inventa de somar a gravidade com a aceleração que ele deu. Não. A gravidade só vai utilizar para calcular o peso, certo? Então, beleza. E a gravidade vale 10. Professor, o senhor dizia sempre que valia menos 10, para aquelas questões que a gente fazia de lançamento oblíquo, de cinemática, tudo isso a gravidade vale menos 10. Não, isso não é desfeito, mas agora a gente vai usar a gravidade como sendo 10, beleza? Só para calcular o peso. A gravidade eu só uso para calcular o peso, pelo amor de Deus, certo? Não erra isso. A massa, ela vale 100 e a gravidade vale 10. Logo, o peso vale exatamente 1000 newtons. Beleza, o peso é uma força que puxa para baixo, certo? Como essa esferazinha ela está ligada por um fio no helicóptero, existe a força que o helicóptero está puxando esse fio para cima, certo? Que eu vou chamar exatamente, ó, ele puxa para cima de força H, que é a força do helicóptero, certo? Que ele está fazendo puxando para cima. Cara, olhando para esse desenho que eu fiz agora, quem é que ajuda e quem é que atrapalha? Quem ajuda é justamente a força do helicóptero, porque o movimento é para cima, então a força que ajuda é sempre no sentido do movimento, certo? Porque se ela está ajudando é porque ela está ajudando o movimento a acontecer. Beleza? Então, ó, a força que ajuda, ó, força resultante, lembra que força resultante é o resultado das forças, certo? A força resultante é a força que ajuda menos a força que atrapalha, beleza? Tu lembra também que força resultante é massa vezes a aceleração. Logo eu posso igualar direto. Isso igual a isto, certo? Porque eles são iguais. A força que ajuda menos a força que atrapalha vai ser exatamente massa vezes aceleração, certo? Lembrando que a força de ajuda é a maior e a força que atrapalha é a menor. Beleza. A força que ajuda é justamente a força maior, que ajuda o movimento a acontecer, que é a do helicóptero, menos a força que atrapalha, a força que é contrária ao movimento, que vale 1000. Beleza? A massa do corpo, eu vou usar a massa do helicóptero também. Primeiro, ele nem dá, certo? E segundo, como eu estou analisando só o bloquinho, só o pezinho redondo, então vai ser a massa só dele, que é 100. E qual é a aceleração que ele sobe? A aceleração que ele sobe ele me deu, que é 0,5. Beleza? É só isso, fera. É só isto. Não tem para onde correr. Lembra, a aceleração que tem na força resultante igual a massa de aceleração, essa aceleração é a aceleração que o corpo se move, certo? É a aceleração que o corpo se move. Não tem para onde correr. Logo, a força do helicóptero vai ser igual. Esse menos 1000 passa para o outro lado mais 1000. 100 vezes meio vai dar 50. E o menos 1000 passou mais 1000. Logo, a força do helicóptero vai ser exatamente 1050 newtons. Morreu. Beleza, fera? Beleza? Massa. Vamos para a quinta questão, a outra questão, né? Vamos para a quinta questão. Ela fala o seguinte: um corpo de massa 3 kg encontra-se em repouso sobre uma trajetória retilínea, certo? Sob a ação de uma força resultante constante, atinge após 8 segundos a velocidade de 144 km por hora. A intensidade da força resultante, ó. Ele quer a força resultante só, certo? Ele não quer nem quem ajuda, nem quem atrapalha. Ele só quer a força resultante. Eu tenho duas formas de calcular. Ó, vou colocar aqui. Força resultante seria a força que ajuda o movimento a acontecer, menos a força que atrapalha. Ou então a força resultante é quem? Massa vezes a aceleração, certo? Esse primeiro jeito aqui eu não posso usar porque ele não me deu nem as forças que ajudam nem que atrapalham, certo? Ele nem me deu nem me deu um jeito de achar isso, certo? Então eu só posso calcular a força resultante por essa equação de baixo aqui. Vou copiá-la aqui. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. A força resultante é o que ele quer. A massa vale 3 kg. Está faltando quem? A aceleração. E agora? A aceleração, aí eu quero dar essa dica. A aceleração, às vezes, eu vou ter que calcular ela pelas equações do MRUV. Ou sorvetão, ou vermes voadores, ou Torricelli. Beleza? Aí cabe a tu entender qual das três tu vai utilizar. Eu vou utilizar, nesse caso, eu vou utilizar vermes voadores. Por quê, professor? Porque vermes voadores não tem distância na equação. E como ele não me deu nenhuma distância na questão, então vou usá-la. Vou fazer aqui embaixo. Vermes voadores atacam a Terra. Beleza. A velocidade final que ele atinge é de 144. Professor, posso usar em km por hora? Cara, lembra que não, né? Se tu não pode usar ela em km por hora, tu tem que transformar isso para metros por segundo, que é dividir por 3,6, ok? Se eu dividir por 3,6, vai dar exatamente 40. Então, a velocidade final que ele atinge é 40. Ele parte do repouso, ó, ele fala aqui, ó, repouso, certo? Então, a velocidade inicial é 0. A aceleração é o que tu quer. E em quanto tempo ele faz isso? Ele faz isso em 8 segundos. Terminando essa continha aqui, a aceleração vai ser 40 dividido por 8. Logo, a aceleração vai ser exatamente 5 metros por segundo ao quadrado, certo? Volta para cá, 5, beleza? Força resultante é igual a 3 vezes 5, que vai dar exatamente 15
Desculpa, 15 newtons. Beleza? Morreu essa questão também. Só para a gente reforçar, a primeira questão que eu fiz, ela deu 1050, letra B. Essa quinta questão a gente fez, deu 15, letra E, certo? Vamos fazer a sexta? Cara, a sexta é o seguinte, eu vou desenhar o que acontece na sexta. A mesma caixa, ela vai ser puxada em situações diferentes. Situação A, situação B e situação C, certo? A caixa A, ela é puxada para cima com a velocidade constante. Se ela é puxada com velocidade constante, aí tu já lembra, né, fera? Se ela é puxada com velocidade constante, a força que eu faço em A é exatamente o peso da caixa, certo? Então, ela é puxada com velocidade constante, a força de A é exatamente igual ao peso da caixa, certo? Professor, mas ela é puxada com velocidade constante de 4 metros por segundo. Pouco importa o valor da velocidade. Se a velocidade é constante, então a força que eu puxo para cima é exatamente o peso da caixa, certo? Beleza, fera? Lembra disso. Se eu vou levantar ou descer uma caixa com velocidade constante, a força que eu tenho que fazer para segurar essa caixa é exatamente o peso da caixa, certo? Na situação B, novamente, ele vai puxar a caixa para cima, fazendo uma força B, só que ele vai puxar essa caixa para cima com velocidade constante. Então, a força B também vai ter que ser igual ao peso da caixa. Morreu, não tem o que fazer. Então, força A é igual à força B, já de cara, já são iguais. Ah, professor, mas a velocidade é menor. Pouco importa o valor da velocidade, só importa se ela é constante ou não. Beleza, fera? Massa. E aí, a caixa C, para a gente finalizar essa questão, ele puxa a caixa C com uma aceleração de 2. Então, se tem aceleração, a força que eu faço para cima tem que ser maior do que a força que eu faço para baixo. Por quê? Porque se eu estou acelerando, eu estou puxando e ela está aumentando ainda mais o seu movimento. Então, a força que eu faço, ela tem que ser maior do que o peso da caixa. Logo, a força que eu faço em C, ela tem que ser maior do que o peso da caixa, certo? Porque se eu faço uma força maior, então ela está subindo com aceleração constante. Então, se ela sobe com aceleração constante, a força que eu estou fazendo tem que ser maior do que o peso da caixa, certo? Logo, força de A é igual à força de B e elas são menores do que a força que eu faço em C. Porque a força que eu faço em C exige um valor maior porque tem aceleração constante, certo? Então, não confunda aceleração com velocidade, fera. Pelo amor de Deus, não confunde, certo? Então, isso a gente encontra na letra B, beleza? Letra B. Tranquilo, fera? Ó, a gente vai terminar esse vídeo, eu vou falar rapidamente de terceira lei de Newton, certo? Peso e normal. E a gente acaba, beleza? Esse vídeo, bem rapidinho. Ó, pra gente terminar esse vídeo aí bem rapidinho, eu quero falar da terceira lei de Newton, da força peso e da força normal, certo? Bem rapidinho pra gente finalizar. Ó, a lei de ação e reação, terceira lei de Newton, ela sempre fala que para toda ação existe uma reação. E a ação e reação, elas são iguais, certo, em valor, só que ela atua em corpos diferentes. Uma atua em um corpo e a reação atua no outro corpo. Um exemplo é esse garoto aí de verde empurrando uma garota de rosa, né? Eu acho que é rosa que ela tá aí. Beleza. O garoto de verde empurrando a garota de rosa, quando ele empurra a garota de rosa para frente, ele automaticamente é empurrado para trás pela reação do corpo da garota nele, certo? Então ele executa F na garota para a garota ir e a garota executa menos F nele voltando, certo? Então isso é um par de ação e reação. Para toda ação existe uma reação, certo? Eu gosto muito de simbolizar isso com aquele caso dos bloquinhos, certo? Lembra comigo aqui, ó, bloco A e agora eu tenho o bloco B, certo? Quando eu empurrar esse bloco A aqui com uma força que eu vou chamar de F, F empurra A, certo? Logo A empurra B com a força que A exerce em B. E de volta, B empurra A força que B faz em A, certo? Logo, sabendo disso, ação e reação, em A está atuando F e em A também está atuando a reação, que é B empurrando A. E quando eu olho para B, quem está atuando em B é só a ação, que é a força que A faz em B, beleza? Então, se eu for escrever aqui, ó, força resultante sobre A, é a força que ajuda o movimento a acontecer, que é a força maior, que é F, menos a força que atrapalha. A empurra B e B empurra de volta A. Então, essa é a força que atrapalha A, é a força que B faz em A, certo? Se eu fosse olhar apenas para B, a força resultante em B só tem uma, que é a força que A faz em B, certo? Olha direitinho para os corpos, certo? Isso aí é só para a gente definir. Tem aluno que me pergunta, professor, e aí, como é que eu vou fazer para calcular F de BA, F de AB?
Primeiro, eles são iguais, certo? Para a gente calcular isso, a gente vai precisar de outras ferramentas que mais na frente a gente vai fazer várias questões, certo? A gente vai ter aulas de exercícios, eu vou postar vídeo aqui, certo? Então, só para a gente definir um conceito mesmo, certo? Que para toda ação existe uma reação. E uma coisa importante, eu quero já que tu anote aí, se tu perdeu a aula, ou então se tu não faz isolada comigo, certo? Quero que tu anote, a ação e a reação acontecem em corpos diferentes. A ação acontece indo e a reação acontece voltando, certo? Beleza, fera? Massa. Isso é importante, beleza? Ó, força-peso, lembra que força-peso é a força com que a Terra te puxa para baixo. É a força gravitacional, certo? E o peso, a gente sempre calcula peso é uma força, certo? Por massa vezes gravidade. É por isso, eu só uso a gravidade para calcular o peso, certo? E uso a gravidade como sendo 10, beleza? Usa menos 10 naqueles referenciais que a gente utilizou antes, certo? Que é justamente o corpo no lançamento oblíquo, no lançamento vertical, queda livre, por aí vai, beleza? Massa, então, ó, peso é igual a massa vezes a gravidade. O peso é uma força, certo? Ele aponta sempre para baixo, certo? Então, por exemplo, se eu tenho um teto e o corpo está pregado nesse teto, o peso aponta para baixo. Por isso que ele sempre vai ter tendência de cair, certo? Beleza, já dei vários exemplos em sala, certo? É só para a gente formalizar. E para a gente finalizar o vídeo, a força normal, lembra que a força normal é uma força de contato, certo? Ela só existe quando o corpo está em contato com a superfície. Se eu pego um bloco, amarro esse bloco no teto, não tem força normal, porque o bloco está flutuando, pendurado por essa corda, ele não está em contato com nenhuma superfície, então não tem força normal. Só existe força normal quando tem contato, certo? Aí eu coloquei 4 casos da força normal, só para a gente relembrar, tá no livro de vocês. A gente viu isso em sala. Ó, primeiro caso, segundo caso, terceiro caso e quarto caso, certo? O primeiro caso é o que mais cai, é o que a gente mais utiliza, certo? Ó, o bloco está apoiado sobre esse solo aqui, que eu risquei agora de rosa, certo? Para baixo tem o peso dele e como o peso dele é, meio que impulsiona a superfície para baixo, a superfície de volta empurra o bloco para cima com a força normal. A força normal é uma força perpendicular, sempre fazendo 90 graus, com a superfície de contato. Se o bloco está pressionando o piso empurra o bloco de volta. Como o bloco nem entra no piso, nem sai voando, todas as forças que apontam para cima são iguais às forças que apontam para baixo. Logo, por isso que eu posso falar que peso é igual a normal. E eu já quero falar uma coisa, peso e normal não são ação e reação. Por que, professor? Não são iguais? Aí, nesse caso, são iguais, mas atuam no mesmo corpo. Então não tem como ser ação e reação se atuam no mesmo corpo. Tem que atuar em corpos diferentes. O peso é no corpo azul e a normal é a superfície empurrando o corpo azul para cima. Então tanto a normal como o peso atuam no mesmo corpo. Então não são ação e reação. Nunca serão, certo? Então peso é igual a normal. Esse primeiro caso aqui é o caso mais importante. O bloco está na superfície, certo? Beleza, fera. No segundo caso, esse segundo caso aqui, ó, esse caso daqui, certo? Sou eu pressionando ele contra a parede, certo? Eu empurro a parede com a força F, ó, com a força F, certo? E a parede me empurra de volta com a força normal. Se eu nem entro na parede e nem o bloco sai voando da parede, então o que empurra para dentro é igual ao que puxa para fora, certo? F é igual a N. Força normal é igual à força F que eu faço, certo? Beleza. No terceiro caso, é um caso que eu pego esse mesmo bloco e estou pressionando ele contra o teto, certo? Se eu pressiono ele contra o teto, eu estou empurrando ele para cima com a minha força F, para baixo vai ter a força normal, que é o teto empurrando de volta. Mas também tem um peso para baixo, que o peso sempre aponta para baixo, certo? Aí nesse caso, tudo que aponta para cima é igual a tudo que aponta para baixo. Porque o corpo nem está caindo, nem está entrando no teto. Então, F que empurra para cima é igual a tudo que empurra para baixo, que é normal mais o peso. Logo, eu posso dizer que a normal vai ser F menos o peso, certo? Então, nesse caso aqui, a normal é menor do que o peso, beleza? E o quarto ponto, que é o plano inclinado, eu não vou me ater muito aqui, porque a gente tem muita matemática para a gente mostrar porque é seno, porque é cosseno. Enfim, eu só quero que, fera, eu mostrei isso em sala, só quero que tu realmente visualize e lembre sempre, certo? O peso, ele tá oblíquo aí, certo? O peso é isso aqui, ele tá oblíquo, beleza? Ele tá oblíquo, então eu não posso trabalhar com ele assim, eu decomponho ele. Eu decomponho para essa componente aqui, que a gente chama de P cosseno, e para essa componente aqui que eu chamo de P seno, certo? Como essa componente aqui, P cosseno, ela está empurrando contra a superfície, a normal empurra de volta, certo? Com valor N. Como ele nem entra na rampa, nem sai voando da rampa, a força normal é igual a P cosseno. Foi o que eu escrevi aqui, ó. Normal igual a P cosseno, certo? Lembra sempre disso. E qual é a função desse P seno? A função desse P seno é puxar o bloco para ele descer essa rampa, certo? Então, fera,
É isso, primeira parte dinâmica. Então, ó, isso aqui é a parte um de dinâmica, certo? A parte um. Então, não esquece que ainda tem a parte 2. A parte 2 é complementar demais a parte um, por isso que eu estou indo devagar, certo? Então, fera, teve dúvida, fala comigo, lê o livro, vê o pós-aula, o pré-aula, assiste esse vídeo, conversa comigo, enfim. Vamos tentar. A gente tem várias ferramentas aí para tu entender, beleza, fera? Não se preocupe, vai dar tudo certo. Um cheiro a todos e até a próxima.